Olá pessoal, todos bem? Espero que sim. Quanto tempo, né? Já tem um certo tempinho aí que eu não gravo nenhum vídeo específico de metas aqui pro canal. Fiquei de licença no último semestre, voltei nos últimos 2 meses aí, porém tenho soltado muitos vídeos aí de finanças, de algumas aulas que eu gravei durante a pandemia. Estou postando pro pessoal da graduação, né? Espero que compreendam e não desistam de mim, porque eu tenho muito assunto para discutir com vocês ainda. Especificamente esse vídeo é de um coach que eu dei, em que a pessoa autorizou eu gravar, em que a gente discutiu GE, né, métodos das equações generalizadas, muito utilizado pessoal da sociologia, psicologia, saúde, nós da economia, né, negócios, administração, usamos mais dados em painel, que tem muita coisa a ver, né? Mas é algo interessante, que o pessoal geralmente tem dificuldade. E eu, durante a minha vida toda, eu aprendi muito, né, vendo vídeos de pessoas discutindo sobre temas, né, vídeos específicos sobre um tema, pessoa apresentando um artigo sobre um tema, webinars, né, em que do nada, entre duas pessoas discutindo, você tem ali inferências, você tem questões interessantes que sequer tem nos livros, né, e que você muitas vezes se depara na sua vida prática. Então, eu acho que esse tipo de vídeo que eu pretendo apresentar aqui vai ajudar bastante vocês, né? E também já fica aí a dica, né? Se de repente um ou outro precisar de, né, uma intervenção pontual, que quer tirar uma dúvida pontual, seja qual for o método, dentro da minha competência, é óbvio, né? A gente pode combinar desse jeito, né? Vocês podem me procurar, a gente pode se organizar aí de vocês, em contrapartida, deixar eu gravar e a nossa discussão disponibilizar aí na net para ajudar as outras pessoas. Beleza? Espero que vocês aproveitem esse vídeo, aprendam alguma coisinha sobre esse tema e até a próxima. Um abraço. Já que você permitiu aí a gente gravar, viu? Só falando e retrucando aqui, né? O que eu já falei ali no e-mail, assim, é só para fins didáticos mesmo, viu? Isso é um projeto que a Uhum, gente tem na universidade para ajudar as pessoas mesmo, né? uhum, E algum tempo atrás eu saí da pós-graduação e, e me vi, né, impossibilitado de repente de. Não impossibilitado não, né? Não vi na minha obrigação mais de pesquisar, né? Eu pensei, uhum, cara, como que eu posso continuar pesquisando, ajudando as pessoas? Como a vida toda eu sempre informalmente ajudei, a vida toda, a vida toda. Aí eu peguei e abri esse projeto de psicometria, que é justamente para, né, divulgar a método quantitativo aí nas redes sociais, quando as pessoas procurarem eu poder ajudar. Então, assim, é bem filantrópico mesmo. Fique sabendo disso, tá? Não uhum, tem nenhum ônus para você, nem benefício para mim, é só pra gente tentar ajudar os outros mesmo. uhum. Quantos e quantos vídeos, meu Deus, quantas coisas que eu aprendi e mais profundas eu aprendi vendo webinar, né, no YouTube. Do nada a pessoa conversando com a outra fala umas coisas assim que não tá em livro, entendeu? Então, assim, eu acho que isso pode ajudar bastante, né? Não, beleza. Então assim, eu li aqui, né, o seu e-mail, né, depois que eu abro a base de dados é mais fácil de visualizar, certo, o que está acontecendo. Mas me conta a historinha aí. Eu vou abrir, eu já abri aqui, tá? Eu vou abrir aqui deixa eu te jogar aqui para outro monitor agora e deixa eu abrir aqui o monitor central. Tá vendo aí? Ah, não, eu tenho que compartilhar contigo, né? Deixa eu Uhum. compartilhar contigo aqui. É, a tela aí do monitor central. Você deve estar vendo aqui agora. Sim, Certo. certo, né? Então, deixa eu ver se eu tirar você daqui. Não, não, parar compartilhamento. Aqui, beleza. Então, vamos lá, né? A primeira coisa que eu quero entender, Pedro, você tem diversas variáveis dependentes, é isso? Certo. Né? Não é isso? Várias variáveis dependentes? São diversas Uhum. variáveis dependentes, né? E teoricamente elas não estão relacionadas uma com a outra? A relação entre elas. Entre as variáveis dependentes. Então, elas estão relacionadas sim. Elas fazem parte do.
de algo que elas têm uma relação, sim. Certo. É Porque, porque por assim, exemplo, eu já percebo pelo nome que começa, né? Geralmente você começa com o mesmo nome, deve ter alguma coisa, alguma parte de um todo, né? sim, então, por É, exemplo, PF é é, uma ação muscular, né? A pessoa fazendo força para ponta de pé. Então, todos isso aí vem de uma ação que a pessoa está fazendo o máximo de força possível certo. contra um dinamômetro, né? Tem um Me aparelho. contextualiza primeiro aí. Vamos lá, antes de a gente falar, eu acho que eu passei aqui o carro na frente dos bois. Me contextualiza Tá. aí. Então, a primeira aí, que é a linha 4 é MWT, isso aí é um Sim. teste muito famoso de caminhar. Então, na verdade, são 6 minutos que a pessoa tem que conseguir. Ela anda, ela não pode correr, ela anda por 6 minutos e você pega quantos metros a pessoa consegue andar. Então, isso é Uhum, usado para diversas populações para poder uhum. ver, né, a habilidade de locomoção da Eu pessoa. já, eu já trabalhei com esse tipo. O Teste Brasil não usa isso? O Teste Brasil, Educação Física? Para adolescentes? Não, não sei, mas bem possível. Esse Eu teste é acho, usado eu acho que eu fiz todo isso lado. já. Ah, beleza, vamos lá. Agora, todas as outras variáveis, elas vêm de teste de força. O Então, o teste de PF, força e velocidade e aptidão. teste de força, basicamente é o seguinte, Pablo, a pessoa está sentada, tem um dinamômetro na frente dela, e Sim, o pé dela está acoplado nesse dinamômetro, e a pessoa certo, vai fazer o máximo de força possível. certo. Então, RFD é Rate of Force Development, né? Então, quer dizer, é o quão rápido a pessoa começa a fazer força, Ok? calculada em 200 milissegundos e em 100 milissegundos. Uhum. E todas as outras aí são ângulos. Então, por exemplo, PT0, PT5, PT11, O ângulos. PT16. Isso tudo é Uhum. o ângulo em que a força foi medida. Porque Certo, o dinamômetro mexe e a gente pega a força da pessoa em diversos ângulos. certo. Certo. E Então, você, quando você, né, nessa bibliografia aí, você nunca viu o pessoal testando isso tudo ao mesmo tempo, não? Não faz sentido testar tudo ao mesmo tempo, não? Considerar isso aqui como parte de construtos? Assim, parte de um então, construto só? isso aí é o que você está falando é exatamente o SET. O SET ali, ó, PFTTI, O 7, cadê? PF? é a linha 7. Ah, a linha 7. Ah, tá. Ok. Então, Esse aí é esse exatamente isso que você aqui é falou. a soma de tudo, então. É Vamos a dizer soma de assim. tudo. Então, isso aí é integral, né? A integral de tempo-torque do movimento todo. Então, é uma medida geral. Ok. Mas Medida essas geral. medidas separadas, elas são importantes por razões teóricas. Que a gente quer descobrir em qual ângulo que começa a dar defeito no sistema neuromuscular da pessoa e ela começa a fazer algumas coisas Certo. erradas, entendeu? Então, por isso que a gente faz essa análise também separada. Certo. Não, entendo, Mas entendo, entendo. aí, depois disso, você vai ver aí, são Igual, por exemplo, aqui, PF, RDF, no TDI aqui, no TTI aqui, aí você tem a dura aqui, que é parte também, ou não? Ou só essas três aqui são essa partes? dor é a duração. Duração. Então são Porque, medidas como você está pedindo. diferentes. Oi? São medidas diferentes. Já vi aqui, são medidas diferentes. Isso aí é o tempo que a ação muscular durou. Porque, como eu estou medindo a integral de tempo e torque, eu Uhum. preciso ter certeza primeiro que o tempo entre as ações foi igual. Então, essa é uma Certo, variável controle para possibilitar a análise, certo, basicamente. certo. Beleza. É, a Uhum. maior parte dessas variáveis nós não vamos nem. Isso aí é para o segundo artigo, né? Mas só para você ter Uhum. uma ideia, Sim. esse RMS aí, você está vendo, tem direto aí. São três músculos. Um músculo é o sóleo, você está vendo aí, tem sol. Depois Uhum. tem MG, que Uhum. é o gastrocnêmio medial. E depois Uhum. tem TA, que é o tibial anterior. Então, basicamente, é atividade elétrica no músculo Uhum. nesses ângulos. Certo, certo. Então, todas Então, essas. esse no artigo, o que eu posso te falar em termos assim, se a gente for pensar no ponto de vista teórico, primeiro você tem que fazer o teste pro todo, aí se você achar diferença no todo, você tem que vir para as partes. Não sei se você sabe disso. Sim e não. Hum. Porque Assim, eu vou te são falar. questões da área, entendeu? São questão das áreas de como que isso é analisado. Mas eu entendi o que você falou e é basicamente isso. É isso que eu vou fazer. Nessa primeira momento, o mais importante para mim é a linha 4, que é o teste de caminhada. Uhum.
os TPI, que são basicamente todos que você acabou de falar, Uhum. e também a linha 5 aí, que é a produção de força, que é uma medida bem importante para cada uma das ações musculares. Então, aí, tudo que nós estamos conversando aqui multiplica por 4, porque são quatro ações musculares, duas no tornozelo e duas no joelho. Mas, basicamente, a mesma ideia, mas feita nessas duas articulações diferentes, Uhum. entendeu? E Então, a os gente tem fatores que você está analisando, no caso seria o teste, né? Antes, depois, em 4 momentos. Grupo não, porque você tem um controle só no antes, né? isso, basicamente. E aí você tem covariáveis que você falou aqui, eu vi aqui que são essas aqui, né? X, ST, MO e Gait, né? Esse aqui, não é isso? Gate Gait. esse gate é quantos minutos a pessoa praticou a caminhada. Então, a ideia era usar ele também. Uhum. E E é onde você falou que o problema aqui da mensuração desse MO aqui que você não concorda. isso, exatamente. Essa MO é que eu não concordo e eu criei essas outras duas, mas basicamente o que eu estou vendo agora é o seguinte, Pablo. O que você está vendo na MO aí é quantos anos se estima que a pessoa está próxima do estirão de crescimento. Então, quanto mais perto ela estiver do estirão de crescimento, mais perigoso é do estirão de crescimento afetar os dados positivamente. Por exemplo, a pessoa ficando mais forte, ou ela Sim. caminhar mais porque ela cresceu um pouquinho durante o período. Certo, certo. Então, como você pode ver, o que eu categorizei? Todos esses aqui, tá vendo? 3 anos, Sim. menos Aqui, 3 aqui. anos, 5 anos. Então, nesse MOCAT 05, o que eu fiz? Eu peguei assim, eu vou caracterizar como chance maior de acontecer alguma coisa quem está meio ano antes ou meio ano depois. Se você Certo. rolar a barra para trás, para baixo, você vai ver que tem um voluntário que se encontra nessa situação, que tem um 3. Uhum. Aí, ó, tem um 3. Então, quer dizer, essa variável não faz muito sentido Não. teoricamente. Não, tem variabilidade. Todos os meus voluntários estão ou passaram o pico de crescimento há muito tempo ou não estão nem perto de passar. Isso aqui você pode usar como justificativo da homogeneidade da sua amostra. Então, você tem um experimento em que você deseja que eles sejam mais homogêneos possíveis em determinada característica, exceto naquele que você está testando. Então, quando você pega essas variáveis aqui e fala o seguinte, ó, olha aqui, gente, vocês estão vendo que em relação aqui à fase de crescimento, eles são todos iguais? Então, isso aqui não vai afetar. Você pode usar isso Exatamente. aqui como descritivo, como perfil da sua. Como comprovar o perfil da sua amostra. Isso, exatamente. Aí a outra, Pablo, que é muito importante, É, é a do lado, que é essa GM-FM. Isso aí basicamente são testes básicos de função, se a pessoa consegue agachar, se a pessoa consegue andar. certo, Quanto mais normal a pessoa for, maior é esse valor. Você certo. pode reparar que tem exatamente 3 sujeitos que têm valores baixos. quarenta Três e sujeitos, tá vendo aí? dois é os primeiros. 42 é o primeiro, o terceiro Terceiro e o 50. Aqui, ó. e o quinto voluntário. Uhum, Esses caras são outliers, eles têm os valores mais baixos, porque eles têm a função motora muito pior do que os outros. certo. Então, O duro, é, pra, o duro pra você ficar discutindo que é outlier com 18 observações é complicado. sim, mas eu tenho graficamente aqui para te mostrar, eles são realmente bem abaixo do resto do Não, grupo. não, tenho certeza. Eu falo você justificar, né, a exclusão quando essa amostra ainda é pequena já, né? Não, não, excluir de forma alguma. Ah, tá. Esses dados são altamente preciosos e não tem nada a ver com excluir, tem a ver com explicar para o modelo Ah, que claro. é um subgrupo diferente. Outra vantagem do fato de você ter pouca amostra, né, é que você de repente pode explicar caso a caso o que está acontecendo, né? Sim, então basicamente é isso, é usar essa medida como qual variável para mostrar para o modelo o seguinte, olha, esses 3 caras eles são diferentes desses outros. Uhum, Eu já fiz alguns testes com isso aqui para te mostrar também, mas certo. basicamente assim, Pablo, em geral as pessoas com paralisia cerebral são muito diferentes, elas têm, bem heterogêneo o grupo mesmo, então a Sim, utilização dessas variáveis é tá. importante porque senão, Hum. se você bota todo mundo junto, fica bem complicado, sabe?
Sim, sim. E no primeiro momento você me falou, né, que você está usando só quem está excluindo a análise do grupo controle, né? Você mandou inclusive dois arquivos, que você mandou um daqui em Isso. diante, né? Um de setenta e Sim, seis em diante, que aí é o grupo tratamento, né? E esse de baixo em diante aqui é o grupo controle, né? Só que o controle só fez pré-1 e pré-2, né? E a intervenção foi entre pré-2 e pós-1, né? exatamente. O É. grupo controle ele serve mais para dar só uma referência para as pessoas do que seria um valor normal nessas variáveis, sabe? Então, não é uma análise tipo, É, com interação e várias outras coisas, o que você não. pode fazer se quiser aproveitar o controle com certeza você fez o pareamento, não fez o pareamento para o controle? Sim, eles Mesma são do, idade, da mesma idade. sexo, Sim. né? Uhum. O que você pode fazer é variação em relação ao controle, né? Tudo aqui em relação ao controle, é variação. Aí você testa a variação em relação ao controle, você entendeu o que eu tô falando? Sim. Né? Uhum. Você já cogitaram fazer isso também? Já cogitava, Ah, sim. tá. Então beleza, né? Então sim, então fica essa de, né? Então vocês já sabem, então beleza. Então o primeiro momento você quer ajuda para eu fazer essa análise nos quatro períodos, né? Nos quatro follow-up aí, né? No caso, quantos dias de intervalo, quanto tempo que é o intervalo de cada um? Tem 3 meses entre cada teste. Ah, tá. Mas assim, aí em relação a esse prazo aí, teoricamente você já sabe justificar o porquê, né? Tem uma razão aí de ser. E a Sim. intervenção que foi o quê? Era no P1 para P2? Não, no Pre2 para pós-1? Foi um treinamento de força, de caminhada e de flexibilidade. Então, 3 meses que a pessoa ficou treinando com ajuda supervisionada. Certo, certo. Né? Então, Vocês já cogitaram também juntar esses dois períodos aqui, esses dois aqui? Para transformar em dois períodos? não, eu vou te explicar por quê. Ah, O interesse nosso é o seguinte: a pré-1 para pré-2 fornece uma informação importante para a gente, que é o seguinte: a maturação sozinha dos indivíduos afeta essas variáveis? tá, tá, tá. Os 3 meses aí Diferente. de crescimento, né, deles. Exatamente, crescimento, e não é só crescimento, E vocês né? Pessoa, pegaram as assim, crianças, vocês pegaram as crianças num ponto crucial delas para fazer essa avaliação. não entendi. Vocês pegaram, foram escolhidas a dedo as crianças aí para fazer parte do tratamento. Não, Ou não? essa amostra é totalmente randômica. A gente foi. Randômico, mas dentro de um perfil, né? De tantos em tantos anos, com certas características, com critério de inclusão e exclusão, né? Sim, sim, Isso, é exatamente. isso que eu quero saber. Isso, Elas beleza. tinham que ter uma idade, elas tinham que ter uma certa. Isso. Mas a Tá. gente não. Simplesmente foi aberto para o público e a gente foi aos poucos recrutando. Sim, sim. E do pós 1 para o pós 2, então, assim, do pré-2 para o pós 1, é claro, né? Nós estamos vendo os efeitos aí da intervenção. Do pré-1 para o Sim, pré-2, Pablo, é importante também pelo seguinte: os caras estão vivendo normalmente, eles estão fazendo fisioterapia, eles estão sim. fazendo esporte, então pode ser que só a vida normal, digamos assim, já cause diferença. Pode ser que exista diferença do pré-1 para o pré-2. Eu acho que não, mas pode ser que sim. Aí você poderia fazer a variação daqui para cá em relação a um controle, né? Também, né? Então você pode fazer duas variações, variação em relação ao tempo e ao controle também. Assim, Sim, eu falo se você de repente quer criar, transformar esses dados em dois pontos no tempo, né? Antes e depois. E em relação ao controle, entendeu? A sim. variação em relação ao tempo, em relação ao controle, em relação ao tempo, em relação ao controle. Uhum. Então, deve fazer isso. Mas assim, mas eu entendi que você, né, tem uma boa formação aí, tem mais, né, já falou que já pensou nas alternativas aí e tudo, e tá querendo realmente entender né, como que aplica o GEE, né, nessa base de dados, né? E pelo que eu estou Sim, entendendo, nas 76 observações, onde que só tem os quatro tempos, não é isso? exatamente. Só para o É, grupo CP. né? Beleza, então aqui em relação, por exemplo, a é, group, né? Uhum. Aqui tá em string, não tá? Tá como, se eu não me engano, categórico. É TP, como que é? É TD o nome? CP é o grupo experimental. É CP, né? O grupo experimental, né? Isso. Eu não sei se string não vai aceitar. Eu trabalho com muitos softwares aqui, eu não sei como que eles trabalham com string. Nunca usei string aqui. Aceita.
entre aspas aqui. Eu não sabia. Não lembro. É, aceitou, tranquilo. Beleza, então Uhum. você quer saber só essa parte dessa amostra aqui, né? É assim, beleza. Então, assim, duas questões que eu quero né, falar com você, e eu acho que talvez é só para realmente ficar claro e né, você já parece que esgotaram muita coisa aí em relação a essas análises e entendem o que está fazendo, né? Mas assim, igual eu perguntei o porquê, né? Eu perguntei o porquê dessas variáveis que estarão relacionadas, fazem parte do mesmo construto, né? De uma mesma coisa, vamos dizer assim, é porque Uhum. quanto mais comparações você faz numa amostra pequena dessa, né, mais o erro do tipo 2 vai aumentando, né? Porque você está fazendo punhado de comparações sem fazer ajuste. Agora, se estão fazendo um ajuste, tudo bem. Então, por exemplo, talvez, o que eu estou falando? Talvez os seus colegas lá que já estão utilizando, né, a nova amostras repetidas, já conseguem lidar com isso, porque quando ele coloca variável dependente lá, ele faz tudo de uma vez, né? Então já é Uhum. ajustado aí para diversas comparações. Vamos supor que tudo isso aqui faz parte de uma única variável. Você pode fazer a comparação tudo de uma vez com amostras repetidas, certo? Uhum. Né? Com as amostras repetidas. Qual que é a desvantagem da amostra repetida? É que ela não consegue, né, é, prever a correlação entre os indivíduos, que no fundo são três, quatro tempos e o mesmo indivíduo, certo? Certo. Então essa é que é a vantagem. A vantagem do GE em relação à amostra a nova de amostras repetidas, certo? A nova IMR, né? Uhum. Enfim. Então assim, e cá entre nós, né? Essa amostra aqui, 76 observações, não é tão grande, né? Não é tão grande para você talvez embarcar também no GEE. Talvez a vantagem, os ganhos de eficiência aí não são tão grandes, certo? Porque você tem que pensar o seguinte, a nova tem várias restrições, tem sim, igual você falou, né? Uhum. É, só que ela é robusta em relação a algumas. É robusta em relação à normalidade, à falta de homogeneidade. Então, se isso não sair muito da linha, vamos dizer assim, não ser tão extremo, né? Você tem na nova de amostra repetida talvez um ganho de eficiência ao fazer um punhado de comparação ao mesmo tempo, né? Quando eu falo a nova de amostra repetida, eu tô falando uma nova, né? Uhum. A manobra que você pode colocar um punhado de variável dependente ao mesmo tempo, certo? Certo. Então, sim, vocês já devem ter brincado aqui, né? A nova, manova, aqui Measure, né? Você deve ter brincado Uhum. aqui, né? Enfim, né? Então é isso aí. Agora, GE, você entendeu qual que é a lógica do GE? A única diferença do GE em relação a esses métodos tradicionais, como a manova, a nova? Bom, de vantagem que eu vi no GE, que você não comentou, e que é um caso para mim aqui em relação ao pós 2, o post 2, é a habilidade dele de lidar com os missing cases, né? Então, eu tenho aqui três ou Sei, quatro sei. participantes Ah, que foi na época do coronavírus e eu perdi o post 2 deles, uhum, certo? Então, o GE é mais robusto e ele usa tudo que ele tem, né? sim, Então, sim. como a minha amostra é pequena, perder esses voluntários seria catastrófico, seria péssimo. Então, Sim, sim. essa para mim é a principal vantagem Mas ao no mesmo momento. tempo, o fato dessa amostra ser pequeno, né, atrapalha a questão da eficiência também. Então, assim, pode ser que você é mais Sim, eficiente em fazer um punhado de comparação ao mesmo tempo numa manobra do que aqui. Porque você vai ter que. Aqui no GE, você tem um único Y, um Y de cada vez. Aí você certo. tem um punhado de Y para comparar aqui, entendeu? Um punhado de Sim, Y. Então, uhum, tem que ver isso também, né? certo. Beleza. E a questão maior é que é aqui, né? Você tem o tempo. Começa aqui no P1, né? Não tá na sequência aqui, não, né? Deixa eu colocar aqui na sequência aqui, peraí. Que eu acho que fica mais correto aqui, ó. Se a gente colocar aqui, ó. Acho que fica mais fácil. Mais fácil? Mais ou menos, né? Porque tá tudo. Peraí. Aqui. Agora faz daqui. Porque é questão da pós aqui vem primeiro, mas enfim, vamos lá. Uhum, É,
assim, o que a gente está falando aqui da vantagem do GE em relação a uma a nova, né? É principalmente pelo fato de você considerar aqui, né, que existe uma correlação entre pré-1 e pré-2, entre P1, pós-1 e pós-2, né? E nesse caso aqui, pós-pré-2, né? E Certo. pós-1. Então existe uma Uhum. correlação dessas observações, ou seja, você não tem mais amostras independentes. Você tem amostras Sim, dependentes. Você tem o mesmo indivíduo sendo observado 4 vezes, certo? Em certo. 4 tempos diferentes. Então você coloca isso e se por acaso você tem variáveis que, né, não tem um não tem uma não tem nível de mensuração linear, ou seja, contínuo, em que você possa ajustar a normal, no GE você consegue abordar outros níveis de variáveis, certo? Você Certo. pode colocar uma contagem, pode ajustar o modelo gama para se você tem valores positivos de uma variável contínua, enfim, então tem essas vantagens também, né? E geralmente, por exemplo, o modelo gama pode ajustar até melhor, certo? Nessas observações suas aqui. Então, assim, essas 3 vantagens aí que você realmente falou. A questão dos mísseis, o fato de você já não ter amostras independentes, né? Então você ganha, né, quando você tem amostras independentes, você tem mais pedaços de informação. Então você Uhum. ganha eficiência. Ao você não considerar isso, você está subavaliando o seu erro padrão, né? A sua inferência. Então as inferências podem estar incorretas, certo? Então, Uhum. assim, basicamente é mais ou menos isso, certo? Então, beleza. Agora, vamos só, né? Você já deve ter tentado aqui, no caso, o GE, né? Você deve ter Sim. tentado aqui já. Então, abrindo o menu aqui, o que você tinha feito? Eu fiz mais de 12 modelos. Faz aí o principal aí, e depois, por analogia, dá pra fazer os restos ou não? A gente pode fazer Foi. alguns aqui, não precisa talvez fazer todos, né? Mas vamos lá. Eu tenho uma pergunta boa que eu acho que vai ser bom para a gente discutir isso. Ah, Você pode colocar aí, né? O subject variable, você bota o sujeito e coloca o within, o teste. isso, E justamente. agora, bom, Eu brinquei aqui com seus dados antes, viu? você já brincou Isso também? mesmo, claro, isso mesmo. Aí Hum. no type of model, o linear não funciona. Eu já tentei ele com alguns. O que não funciona? O linear, isso mesmo, colocar autocorrelação um, né? Faz sentido para você, porque você tem que ter um justificativo teórico porque é um. Sim, a questão toda é que a estrutura de correlação, as medidas do mesmo sujeito, é aquilo que você acabou de desenhar ali, né? O P1 está Tá, não, associado ao mas existe uma justificativa importante para isso. Dentro da sua área faz todo sentido ter um AR1, tá? Uhum, Por quê? Porque a AR1 é que tá falando que é o seguinte, eu coloquei as correlações no tempo mais perto são mais fortes do que as distantes. Então exato. isso se adequa muito em testes de forças, por quê? Porque a pessoa não vai para o infinito, né? Ou seja, Sim. ela não vai para o infinito, ela chega a um ponto que estanca, né? Tem um limite, certo? Uhum, Então as variações que vão acontecendo ao longo do tempo são cada vez menores em termos de desempenho, seja se aquilo desempenho está diminuindo a variável, está aumentando a variável, né? Depende do que você está avaliando, certo? uhum. Então a R1 faz sentido também. Faz sentido. Você não Sim. tentou com independente aqui não, né? Não, tentei todos com R1. Tá, independente aqui é como se você estivesse fazendo na nova, você sabe, né? Sim. Tá, é a nova. Então, a R1, essa aqui é uma única correlação para tudo, certo? Essa aqui Uhum, você quiser pular, né? Se você quiser pular, ó, tem correlação entre a 1 e a 3, entre a certo. 2 e a 4, e não entre a 1 e a 2, entendeu? É Uhum, independente, então não é muito utilizado e tal. Isso aqui é uma correlação para tudo, né? A sim. correlação é para todos os tempos, né? Então, aí envolve mais parâmetros. Geralmente no GE não dá pau, né? Mas uma matriz de covariância não estruturada, por exemplo, na GLM, né, no modelos mistos, pode dar muito problema e nem se ajustar. Certo. Mas assim, as duas mais simples mesmo são essas aqui, a R1, né, e a exchangeable, ou seja, né, intercambiável, que não sei se está em português aí o seu SPCS. Então, assim, são realmente essas duas aqui. Aqui nós temos mais parâmetros sendo estimados, a R1, beleza?
nós temos Uhum. mais parâmetros e aqui nós temos só um parâmetro de variância sendo covariância no caso, né? Correlação, covariância sendo estimada. Ok, a R1. Aqui você mexia em alguma coisa? Não, só deixei tudo no Ok. default. No tipo de modelo, linear. Então, o linear não funcionou bem em nenhuma das minhas tentativas. O Gama com o log-link ou então o Gama com a função identidade funcionaram tão bem Tem quanto. certeza, tem certeza. Basta a Mas gente pegar aqui, ó, analyze. Qual que é a sua variável dependente aqui, uma delas? pega a primeira, a MWT, que foi a que eu testei mais. É assimétrico. Então, assim, não tem zero, né? Não vai no zero. Então, a gente pode usar a gama, não tem valor negativo, né? E ela é um pouco mais assimétrico. E, enfim, né? Talvez se você tirar esses valores aqui, talvez a normal se ajuste, mas por causa desses valores. Então, cabe uma Sim, gama, mas, assim, cabe também você comparar a gama com o normal, né? Você deve ter comparado pelos critérios de formação. sim. Então, beleza. GE. Ok. Teste. Beleza. Opa, aqui você está usando a R1. Faz todo sentido dentro de teste de força. Eu já fiz uns dois ou três trabalhos pessoal de educação física e um deles foi GE. E a gente usou a R1 aqui porque eu li na literatura da pessoa que estava usando, Uhum. né, total sentido de usar a R1. Beleza, gama e aí gama log geralmente se ajusta melhor. Mas você pode colocar também a identidade aqui, né? Então, as duas funcionaram tão bem quanto. É, Os, né? os scores de QIC deram praticamente iguais, os resultados foram iguais, Uhum, os efeitos deu praticamente tudo igual. uhum. Pode, vamos colocar por inicialmente. E variável dependente é MWT, né? Isso, É aqui não precisa mexer que a gente não mudou o tipo de modelo. Os preditores aqui, o próprio teste, não é isso? isso. Fator. E as covariáveis estão lá embaixo, que você quer. Sim, aí que tá a coisa. Hum, Igual eu tinha te falado, o gate, que é o número de minutos que a pessoa praticou, hum, ele, hora nenhuma, foi significativo hum, e ele também não melhorou o modelo. hum, Mas, na teoria, é uma variável que faz sentido, hum. né? Nós não estamos querendo só que É, o modelo seja o melhor possível. É uma variável que é difícil de é. descartar ela, Aí porque é uma questão com vocês, né? O que o pessoal costuma fazer na sua área? Né, em termos de objetivo. Então, quando a gente está fazendo é, na sua área, né, na verdade, quando a gente está fazendo um trabalho empírico, um estudo, igual você fez aqui um experimento, né, hum, a gente está preocupado mais de explicar a teoria, explicar os achados, né, saber se tem relação ou ah, não com o fator. E hum, você pode deixar variável porque, para fins teóricos, ela é importante. Agora, se o seu objetivo, por exemplo, é predição, né? Você quer encontrar um modelo mais parcimonioso possível para isso. fins práticos, construir uma escala, construir padrões, certo? Hum. Você não vai incluir ela. Então, é uma questão sua. Assim, o Uhum. pessoal faz geralmente nessa área, né? Então, agora, a única que eu não testei, eu te mandei, eu acabei de colocar essa GMFM, que é a que mostra o nível Essa aqui. físico da pessoa, isso aí é medido no pré-2. Isso aí é um indicativo da capacidade da pessoa de andar. Então, faz muito sentido essa variável balizar aí o nosso teste. Esse aqui é na covariável, então? Isso, E quais isso. outras? Eu lembro de você ter falado outras. Essa aqui. Ah, esse aqui era. Esse aí é para a parte de força, para a parte aí da caminhada não Tá, então tem. beleza. E o fator é esse? Quais covariáveis? Então, Pablo, a gente quanto mais covariável utilizar, mais a gente está diminuindo o grau de liberdade, certo? Sim, sim, claro. Então, eu acho que assim, esse teste agora ele é importante. Essa é a variável que faz mais sentido. Tendo excluído a MO, que eu consigo excluir ela, tem uma boa justificativa de excluir a MO, Certo, isso vai ter que ser discutido no método do artigo, porque isso aí, certo, com certeza, qualquer revisor vai me perguntar. A certo. GMFM é a maior candidata a poder ajudar esse modelo. Então, acho que Certo. desse jeito tá legal. Uhum.
Você inicialmente fez uma varredura sem, em todas as variáveis que você tem aqui? Uma varredura bem exploratória mesmo. Ah, tudo bem, já que é um independente, no primeiro momento, desconsiderando essa questão da independência, né? Fechando um pouco o olho para isso e simplesmente colocando uma regressão linear e fazendo um stepwise, por exemplo, fazendo uma varredura, o que que pode ser significativo? Você tem uma ideia ou não? Não, eu não cheguei a fazer isso, não. Eu fui mais pela Pra parte teórica. teoria, ok, não, que é importante, né? Uhum. Mas assim, você consegue perceber que a gente nem sempre consegue ser totalmente teórico e vamos dizer assim, fazer o que a teoria efetivamente manda, porque Uhum. a gente tem que um punhado de dados para avaliar e muitas vezes existem lacunas que eu não consigo ler e entender e eu tenho que ficar tentando. Com certeza. Entendeu? Então você já começou a tentar e já falou que exclui um punhado de variável. E isso você não vai contar no artigo, entendeu? Então, assim, já que você vai Não, fazer eu vou isso. contar. Eu vou contar. Deixa eu só te contextualizar uma coisa. O primeiro artigo que eu publiquei, que é o artigo de protocolo, É. eu já sei exatamente essas variáveis e como Então, que elas vão ser testadas. Então, 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 agora eu então vou isso é falar, olha, importante. é, o pesquisa comigo é assim, Pablo. Absolutamente tudo foi falado antes de ter feito. Todos os Uhum, meus dados ficam na internet e o isso. código de análise também. Eu tento fazer É isso. Se você tem um 100% transparência. projeto, se é um projeto, você tem que seguir o projeto, então. Né? Seguir o projeto. É óbvio que, né, muitas vezes a gente consegue fazer tudo que está no projeto. Por exemplo, você pegou bem menos amostras que você imaginava. Veio uma pandemia, um Certo. punhado de gente aí foi embora e você tem um punhado de missing. Mudei, tive que mudar, isso é normal, né? O que a gente vê muito, e eu tô falando porque eu tenho, né, 22 anos, 22 anos pegando pessoal para ajudar, é porque eles querem fazer acontecer, né? Quer dar alguma Uhum. coisa, porque se não dá nada significativo, não publica, entendeu? Então, assim, Sim. é menos comum não, né? O pessoal da sua área de medicina, o pessoal, né, da área das ciências, da saúde, de uma forma geral, tem mais consciência. Mas o pessoal das humanas, ciências sociais, menino de Deus, você nem imagina. É. É uma forçação de Com barra, os é dados incrível. até conseguia, né? Hã? Com outros dados até conseguia, né? Então você tem razão, você tem uma amostra pequena, então você tem que, né, maneirar a mão nas variáveis, nos fatores que você inclui aqui. Certo, Uhum. né? Então, se você já consegue excluir algumas por questões teóricas, mensuração errada, foi o MMO que aconteceu, né? Você acha que tem problema de mensuração aqui? Ok, se ela não é Y, né? Como a AMO ela não é Y, né? Ela aqui é X, né? Menos mal. Então, se ela tem problema de mensuração, não tem tanto problema. Aliás, se ela tem problema de mensuração, faz sentido você excluir ela, porque ela é X. Se ela fosse Uhum. Y, poderia deixar, certo? Não é por Certo. causa de problema de mensuração que você vai excluir ela, tá? Por quê? Porque você tem o Y igual a o A mais um BX mais o erro, né? Então, Uhum. o problema de mensuração vai tudo pro erro. Então, dá para você ainda continuar com problema de mensuração quando a sua variável é o Y. Agora, quando é Certo. o X, não. Aí, se tem uma justificativa boa para excluir esse X aqui, amém, né? Então, beleza, tá? Então, beleza. Então, seria só essa covariável, então? Sim. Só essa covariável, né? Aí, modelo, você só, por também ter uma limitação de N, você só usa efeitos principais? Ou não? Você está pensando em interação? Então, existe uma questão teórica aí que é o seguinte: o cara que tem um GMFM mais alto consegue treinar mais e melhor, e por isso existe uma chance de ter uma interação e ele Interação, ficar melhor, entendeu? ok, Então, realmente aí existe uma possível interação. certo. Beleza. Então, aqui você não mexeu mais nada não, né? Quando você estava ajustando, né? Não, acho que é isso mesmo. Beleza, é isso aí, né? Porque você não tem, né, multinível aqui para mexer e tal. A estimação primeiro a gente deixa o jeito que tá aqui, né? Máximo likelihood mesmo, por enquanto. Ali você deixou o robusto também, não foi? Aqui, né? Modelo robusto, né? Sim, sim. Beleza, pode ser inicialmente híbrido. Se der algum problema de convergência, alguma coisa mais, mas pode mudar aqui. Da mesma forma, mudar aqui também, né? As palavras de convergência, mas
Eu acho que não deve ter dado. A interação pode ter mudado, mas assim, geralmente a gente não muda nada aqui mesmo, não, né? Beleza, e a estatística aqui você tem usado o que aqui que você? O áudio mesmo? E aqui é Sim. interessante, ó, você entender o que está acontecendo com a correlação. Uhum. Tem alguma coisa que você tira mais aqui ou não? Não, eu deixei as opções padrão mesmo. Esse é o padrão, né? Aqui também você não mexeu não, né? Não. Beleza. Aqui você constrói os gráficos e tal, faz Sim, o contraste. sim, sim. Porque se você fez aqui e fez aqui também é coisa repetida, mas tudo bem. Aqui Uhum. você tem o Boferrone, seria interessante se tivesse punhado de comparação mesmo tem, mas você tem só só tem uma variável, né? Você tem um. Mas Aí eu não, tenho, não eu custa tenho nada. Ou você tem a interação. Né? isso, e aí eu consigo ver tempo um contra tempo 2, porque na tabela Sim, normal de sim. efeitos, geralmente ele escolhe um padrão e compara os outros, né? Sim, sim, Então, sim. eu estou usando isso aí, pairwise, que aí eu tenho todos os valores e fica fácil de ver aonde que foram as diferenças. Pau-wise mesmo, né? Tudo contra tudo, né? Isso, e aí eu Beleza. coloquei E o o Boferrone? Pode ser Boferrone. Aqui não existe justificativo para ser outra, não. Você é, no plota save, aqui. Plota aqui no também, o save, Min? eu não coloquei não, mas é Beleza. uma boa. É. Consegui ver o overall. Você tava No falando? save eu estou salvando os resíduos para construir o que é plot. Ah, sim, Então, claro. e aí eu estou usando isso como critério. Estou usando tanto o QIC quanto o QQplot para ver dos resíduos, né? Para ver qual modelo que está mais adequado. Uhum, claro. No save aqui você usa os resíduos. Cadê? Aí. Aqui, claro. E beleza. Então é isso aí. Aqui não precisa de categoria de referência, né? É, Aí foi beleza. exatamente isso que eu tenho feito. Então. Você tem arquivado, né? Você sempre arquiva aí as suas rotinas pra ficar repetindo, fazendo menu todas as vezes? Então a gente guarda aqui, depois, se for o caso, muda só o código aqui, né? Certo. Então, eu quero normal. A gente vem cá só e muda só normal pra fazer tudo de novo, entendeu? Uhum. Normal tal, mas não é o caso. Beleza. Dá um ok aqui. Beleza, 76 observações. Within são 19 sujeitos, 4 tempos, né? A matriz é R1, log é a distribuição de probabilidade é a gama. Tranquilo, os tempos aqui, porcentagem de cada uma. E variável dependente é o tempo de caminhada. Não, É isso mesmo. é contínua, né? Isso, O é que é o. contínuo? O que é contínua tá aqui. É uma, né? E aí a gente vai isso aqui comparativamente, né? Isso aqui só faz sentido se a gente comparar os modelos, né? Se a gente estimar outro, enfim. Tudo significativo. E aí? Qual que é a sua... aqui, ó, a matriz aqui, tá vendo? Que ela é a mesma pro tempo... entre um tempo, entre dois tempos é diferente, entre três tempos é diferente. Isso que é a matriz que ele considera. Ó, e o fato de ser alta desse jeito aqui, ó, justifica você usar o GMM, o GE, Certo. certo? Se você tivesse Uhum. aqui correlações baixíssimas, 0, 20 e poucos, 0,30, então não é independente essa amostra, não entendeu? Aí de repente os resultados daqui com do ANOVA, do AMANOVA, talvez seria a mesma coisa. Se é óbvio, né? Se a distribuição aqui fosse normal, né? Porque lá na MANOVA e ANOVA supõe-se normalidade, certo? Certo. É, beleza. Qual Você que é pode a fazer sua o dúvida aí? plot, por favor, Paulo? Vamos fazer. Cadê aqui? Tá salvo aqui, né, lá no final, belezinha, residual, ok. Deu o gráfico aqui de Kikplot. Cadê? Papapá. Cadê o Kikplot, gente? Ele está em Tá, descritivo. tá, não, tá na análise descritiva. Não tem específico pra isso, não. Se não me engano, é no descritivo, né, aqui.
Pá, e aqui no opções. Não, não é aqui não. É no outro, né? Explore, não? Não, ali mesmo dava. Ali? Você foi Analyze, Descriptives, aí já tem um QQ, você só põe o resíduo. Aqui. Ah, como assim? Peraí, peraí. Não lembro, não. É porque a cabeça também anda ruim também. Não, Ah, volta lá no Analyze, por favor, então, Pablo. é isso que eu tô falando. Eu acho que não é Explore, não? Não, agora é descritivo, agora lá embaixo tem QQ-plot. Ah, tá. O qualquer pode direto, né? Porque eu tava indo por aqui, eu acho. Quer ver? O que eu ia te falar era isso aqui, ó. Ah, não, não, mais fácil. O É, QQ é aqui, ó. mais. Eu ia fazer isso aqui, ó. Opções. Aliás, cadê? Ah, estatísticas. Aqui. Cadê o both? Algum lugar aqui tinha. Ah, não, acho que é no Cross Tabulation, né? Eu acho que eu dei bobeira aqui. Em algum lugar, né, tem um menu aqui na descritiva que tem, mas você tem razão, tem o que pode ser separado aqui. É... Resíduos. O que você faz aqui? Plota normal só? Aham. Eu usei normal. Uhum. Beleza. Esses outros métodos não faz tanta diferença, não. É, legal, tá. Então, Sério? Pablo, olha só, eu fiz essa análise várias vezes, só para te dar uma referência do que Aham, vamos lá. aconteceu. Primeiro, usando só teste, certo? Nenhuma covariável. Certo. Eu usei os três modelos e o QQplot fica horroroso. Hum. Justamente porque existe esses outliers, existe esses caras que tiveram esses que você está vendo, tem dois pontos bem longe no começo e no final da curva, né? Mas Só que esse QQ-Plot aqui não tá ruim, não. então, esse não tá. Eu estou falando que o só do teste tá muito ruim. E aí, depois, quando eu fiz usando tanto o gate quanto o MO, não adiantou. Hum. Quando eu usei uma outra variável que segue o mesmo raciocínio do GMFM, melhorou. Só que essa medida ela tinha três níveis, era um, dois e três. Certo. Esse GMFM ele é muito mais preciso em relação à capacidade física da pessoa. Então, esse resultado que você apresentou agora foi disparado o melhor que eu já achei. É o melhor que é plot Né, disparado que eu achei. esse aqui, se o modelo lá, né, tá tudo conforme esperado, porque também tem que ver quanto tá conforme esperado, né? Isso aqui é o modelo, né? Isso aqui, igual, esse que é plot aqui, nossa, que dá pra justificar tranquilo, esse que é plot Uhum. aqui, né? É, beleza, e aqui tá tudo do jeito que você esperava? Essas comparações, os valores estão acontecendo do jeito que você imaginou ou não? Ou tem coisa aqui Então, que não dá pra explicar? esses resultados, Fábio, eles aconteceram independente de qualquer coisa. Hum, Exatamente assim, usando só teste, usando teste MO, usando teste e o gate, usando o gate e MO, esses resultados foram os mesmos. Quer dizer, pré 1 e pré 2 iguais, é diferentes um, de post 1 e post 2. mas aqui não. Cadê? Aqui P1 e P2. É. Diferentes de post 1. Mas vamos lá então, peraí. Os resultados foram iguais, mas o modelo ficou muito mais bem ajustado, basicamente. Aqui a base é P2, né? P2 e P1 são iguais, mas é a diferença de pós-1, justamente. Sim. Isso, né? Que você tem achado, né? Uhum. Né? Mas aqui o pós-2 com o pré-2 também tá igual. Então, mas quando você vai no post-rock, no Bonferroni, ele acha diferença. Dá uma olhada. Sim, sim. É, Aqui a gente tem o pós-1, né? Pós-1 e pós-2. Não tem diferença entre pós-1, né? O Sim, post 1 e post 2 não tem diferença. Entre post 1 e post 2 tem diferença. Entre post 1 e pré 2 tem diferença. certo. Certo. É, tem diferença. Tem diferença. Enfim, Uhum. resultados eram bem em linha teórica do que deveria ter O acontecido modelo e o como um todo, né? ficou bem razoável. O modelo como um todo é significativo. Você Né? pode me explicar, ô Pablo, essa última parte, como que usa essa estatística, essa última que você acabou de passar, que estava dando Vamos lá, significativo? aqui, essa aqui é o teste geral do modelo, né? É o teste de todas as variáveis ao mesmo tempo. Hum, É?
Teste baseado de todos ao mesmo tempo. Ó, de uma forma geral, tudo é significativo. Agora eu vou ver onde que é significativo. Aí eu posso ir Ah, pra entendi. cá, Tá, entendi. certo? Uhum. Então é o tal negócio. Se eu chegar aqui e ver que não é significativo, ó, teoricamente agora eu tô forçando a barra, né? Vi que não tem nada significativo, mas aí tô tentando achar alguma coisa pra publicar, então é mais ou menos isso, entendeu? Achando, então, teoricamente você devia parar Entendi, aqui, né? entendi. Cara, então assim, é isso aí. Agora assim, em relação a qual que é o melhor modelo, a gente teria que. Então você acha que o. Cadê o modo? Que a gente quer. O type, né? Aqui, né? Se fosse. Ah, já tá certo. Papá. Cadê o CCC aqui? Ah, não, não acho que o CCC não disfarça. Com a identidade não tenho como calcular os coeficientes de informação, não. E os valores são bem precisos, né? O que deve estar Sim. diferente pra caramba, porque eu lembro de ter rodado via normal, tá da diferença pra caramba. Se não me engano, aqui, ó, normal aqui, dá uns logo, dá Ah, uns não, coeficientes o normal é gigantes. horroroso. Sim, o normal é horroroso. Cadê o negócio, O gente? número, o número do QIC é 1 milhão, cento e não sei o quê. Mas cadê o negócio aqui? Normal. Isso acontece às vezes aqui, gente. Cadê o QIC, gente? Porque eu. Então, tá acontecendo isso. De vez em quando ele não tá soltando o QIC. Não, aconteceu isso aí, está com problema. É, mas assim, aí eu vou e clico de novo, aí ele solta. Não sei por que que isso está acontecendo, não. Não, né? Tem uns problemas com. Já antigos do SPCS com essa questão de menu e sintaxe. Enfim, mas a gente acha aí. Mas se não me engano, eu acho que, se não me engano, para log não calcula aquele que é ICC, não. Se não me engano, a log. Mas vamos lá. E assim, não tem muita coisa que fazer, né? Porque o ordinal não é binário, então aqui não tem que mexer. E especificamente, você estava inseguro em relação ao que você estava fazendo, é isso? Porque assim, Então, você fez aqui do jeito que talvez eu faria. sim, eu tinha duas dúvidas principais. A primeira você já me ajudou, que era basicamente rodar um teste para ver se eu assisti 25 horas de análise de um canal. Então, eu queria confirmar se eu estava fazendo aproximadamente certo. Então, foi bom a gente. Onde você achou esse estudo? Chama Cientística. É um Ah, não, canal você no fala YouTube. do Altair? Isso. Ah, mas não precisa de ser essas horas lá, não, todas. Eu acho que é uma ou duas aulas só dele. É uma aula teórica, outra de exercício. Não, não, tem muito mais. Tem? Só sobre modelo e GE, eu Não, achei pelo não. menos 5. G, eu acho que são poucas. Ele tem um, né? Ele faz todo. Ele dá três cursos, se não me engano, de pós. Sim, E né? Tem uma sequência de vídeo para cada curso. sim. De GE tem 3 ou 4 e depois tinha uns outros mais básicos que eu assisti também. Uhum. Mas ajudou bastante, foi muito bom. Pois é, o GE, E, você viu que ele é simples, ele não é complicado. E sim. geralmente não dá pau, ele consegue Uhum. abordar é, poucas observações, mas assim, quando as hipóteses lá da nova manova se sustentam, né? é, Talvez é melhor você ficar por lá. Mas parece não ser o caso aqui. Por que parece não ser o caso aqui? Porque a gama foi muito melhor, né? Sim, sim. A gama foi muito melhor. Então, assim, a gama foi muito melhor e por causa. Deixa eu só ver se o modelo tá certo aqui. Não. A gama foi muito melhor e também por causa, né, disso aqui também, ó. Tá certo aqui, porque se você voltar lá, pode ser que dá problema. Vou colocar aqui. Foi muito melhor e por causa, que talvez você não estava olhando, essa matriz de correlação aqui, ó, a correlação ela é alta. Hum, Sim, eu não estava olhando, isso aí foi muito bom. tá? Eu vou começar a colocar Tá? agora. Então, assim, ou seja, o fato da correlação ser tão alta assim, significa que, ó, realmente são as mesmas observações.
Então você não tem pedaços de informações diferentes. No fundo, você tem Uhum. quatro realmente observações de um mesmo indivíduo, ou muito relacionadas, em que você, na hora de computar a precisão, né? A precisão do seu modelo, ou seja, fazer o cálculo aí dos erro padrão para fazer as inferências, você tem que levar isso em conta. Então você justifica o uso do GE, né? Primeiro pelo seu missing, certo? Né? Segundo, pelo fato de você ter uma distribuição gama que se ajustou muito melhor, certo? Extremamente melhor. Você pode colocar até o QICC, né? O coeficiente de informação aí da gama e da normal para provar isso, certo? Ou também mesmo o histograma para você mostrar que, ó, tem valores positivos, beleza, posso usar a gama, e tá meio assimétrica aqui, tá mais gordinha. Olha só, ela tá mais, porque essa que é a jogada da gama, né? Ela é um pouco mais gordinha do que a normal, certo? Então, assim, ela tá mais gordinha aqui, então realmente a gama é melhor. E isso aqui, ó, realmente eu estou lidando com as mesmas observações aqui, a correlação entre os tempos aqui, Certo. certo? Aí você confronta e baliza em relação ao quê? O fato de ter poucas observações, né? O fato de não fazer um punhado de comparações ao mesmo tempo, porque você vai fazer isso aqui um para cada modelo. Quantas variáveis independentes você tem? Nesse primeiro artigo vão ser, se eu não me engano, 12. Então, aí você vai ter que. Quando você tem algo assim, ó, fica mais fácil. O que que é algo assim, ó? Vamos lá. Não é o caso aqui. Não, não vai ser nunca o caso aqui, porque você tem poucas observações. Mas o fato é, ó, quando você tem valores muito altos aqui, no caso aqui, quadrado aqui, esses valores são altos. Se fosse quarto, tava ali, né, na berlinda ali de não ser significativo a 5%, né? O áudio aqui nada mais é do que o t ao quadrado, certo? O Q-square aqui, beleza? Então o que acontece? É alto, 16 é alto? Para 3 graus de liberdade é alto. Então você tá vendo que tá muito significativo aqui, tá vendo? Uhum. Então, assim, é tudo zero, muito zero lá atrás. Então, quando você tem uma situação, se você achar situações, né, das 12 variáveis desse jeito, você fica mais tranquilo. Agora, quando você acha situações em que tá tudo aqui na berlinda, esses valores aqui não são altos, Uhum. aí talvez você pode tenha que fazer um ajuste bufferone, né? Fazer um ajuste Certo. por múltiplas comparações. Isso, teoricamente, porque na prática você vê o pessoal nem comentando isso. Uhum. É Sim, o que você falou, certo. né? Ô, Pablo, a segunda pergunta é Ah, o seguinte: eu nunca reportei GE em artigo científico. Eu queria que você me ajudasse só comentando como que esses dados. Eu já entendi assim, na metodologia eu vou explicar certinho quais modelos foram testados, por que eles foram testados, qual foi o melhor modelo, e aí eu vou apresentar esses resultados no resultado. Mas qual parte da estatística que eu preciso colocar? Qual que é você o vai calcular, normal, vamos dizer você assim? vai calcular os efeitos para isso aqui? Você está falando de tamanho Tamanho de de efeito? efeito, é. Eu gostaria, sim. O única forma de calcular tamanho de efeito em GE é você tem que padronizar as variáveis. Hum, Você sabe como padronizar as variáveis? não. Então, aí você vai ter que simplesmente chegar aqui, né, em descritivo e padronizar tudo no score Z, né? Você lembra do que é o score Z? Não. Né? Então vamos lá, você vai ter que transformar todas as suas variáveis no score Z, né? Z é igual a xi, que é a observação em questão, menos a média, dividido por desvio padrão. Aí você vai ter que rodar o modelo a partir do score Z, certo? E é óbvio que quando você rodar pelo score Z, você tem que eliminar o intercepto, você não pode estimar com o intercepto. É só assim que você vai conseguir calcular um tamanho de efeito, porque o que vai sair na equação, né, quando você tem uma equação y igual a alfa, né, mais beta 1 x1 mais beta 2 x2 e assim por diante, né? Quando o seu x aqui, né, o seu x, o seu y, eles são z, são scores padronizados, tá? Isso aqui efetivamente é o que nós chamamos de beta. É o Certo. beta. Né? O beta nada mais é do que a quantidade, né? Aí fica escalar, não importa a escala de nada aqui. Nada aqui importa a escala.
né? É a quantidade de desvios padrão, né? Ao redor da média, tá? Então aí tudo que vai ter aqui são, você pode avaliar a magnitude, certo? É muito parecido, não é a mesma coisa, mas muito parecido com a dimensão que a gente tem entre a correlação de -1 a +1, certo? Quanto maior, melhor. Então, se dentro do contexto do GEE, se não me engano, a única forma de você avaliar é, o tamanho do efeito é você transformar o seu Z-score em média, as suas variáveis em Z-scores. Né? O que eu estou falando? Você faz a análise normal, depois você transforma para calcular só o tamanho do efeito. Entendi. Certo? Você faz normal, sua variável, depois você calcula o Z-score de cada variável. E faz a Você pode mesma me mostrar coisa. de novo o que você fez? Você entrou em Analyze. Dá pra você calcular na mão também, né? Aqui no Compute, né? Você vem aqui no Transform Compute. Mas aqui já sai automático, né? No Analyze. Analyze, descritivo, na descritivo aqui, né? Aí você salva aqui, ó. Então nesse caso aqui que eu tô falando é o seguinte, ó, o que que a gente usou mesmo foi Isso. MW e esse aqui, né? Isso. Não é isso? Isso. Né? Então a gente transformou, tem eles lá no final da base de dados. E aí aqui a gente deixa o jeito que tá aqui. Pá. Mas aí tem um problema. Ai, tem um problema aí. Quando você transformar em Z-Core, você já não pode usar mais gama. Entendi. Eu já fiz isso, mas eu usei normal na época. Não, você não vai poder usar gama. Eu acho que você vai ter que achar e depois calcular o tamanho de efeitos do jeito padrão aí, a partir do Dedecoin e tal, a partir de algum site, ou aqui mesmo, né, no SPSS, que agora calcula também, né? Não Hum. calcula, o SPSS calcula agora também nessas versões mais recentes, se não me engano. Quer ver? Aí, calcula aí. Você calcula. Mas assim, você tem que deixar o leitor, você tem que deixar o leitor seu meio que avisado que é uma chanfrada, é uma gambiarra. Não é o tamanho de Sim, efeito entendi. real, real não. Entendeu? Então, assim, agora que eu lembrei, nem adianta você querer fazer isso, que se a gama tá ajustando melhor aqui, não vai dar certo, não. Porque no Z-Score você tem valores negativos e positivos. Oi? Não tô te ouvindo. Assim, não escutei. Cortou também. Agora você pode fazer o seguinte, né? Você pode calcular Ah, não, mas aí esquece. Não, não dá certo, não. Não dá certo. Eu tava pensando em escalar a variável. Não, dá certo, dá, mas até você explicar isso, o pessoal não vai entender. É uma questão que a gente estatístico sabe que é a mesma coisa, mas para explicar isso, você calcula o Z-score e dá escala variável para a média ser 50 e padrão 15, por exemplo. Aí não vai ter valores negativos, sabe? Oi. Oi, Alô, voltamos. cortou? Voltamos. Voltamos normal? Voltou. Deu um pique aqui. Não, eu tava falando, né? Não, ter jeito tem sim de você calcular o Z-score e usar o Z-score. Basta você dar um shift na distribuição, né? Você, em vez de colocar média 0 e padrão 1, você coloca ela, né, como média 50 e padrão 15, por exemplo. Só que até você explicar tudo isso aí nos seus dados, né? O pessoal de repente vai questionar, não vai entender, entendeu? Dá pra você fazer Uhum. esses ajustes. Então, assim, eu acho que de repente você calcula né, o tamanho de efeito depois que você encontrar mesmo. Ó, eu fiz um teste geral que encontramos significância. Agora o tamanho de efeito a partir de testes pareados, né? São esses, Uhum. né? Aqui, eu vou te mostrar aqui um que eu ajudei. Foi eu que fiz essas análises aqui, quer ver? Cadê? Ixi, deixa eu ver se eu encontro aqui. Não. Final.
Deixa eu ver se são esses aqui mesmo, peraí. Ô, Pablo, só mais uma pergunta. Pois não? Se, se realmente acontecer da distribuição Gama com o log link ou com o linear, ambas tiverem a mesma performance, faz sentido eu escolher a linear porque é mais fácil de reportar e entender, geralmente, para o leitor? Pode, você pode usar esse argumento. Se é a mesma coisa, Se o desempenho do modelo for igual, eu acho que as pessoas conseguem entender muito mais fácil que o link seja linear do que ele seja log, você não acha? sim, sim, faz sentido. Quer Tá. ver? Papá. Só um pouquinho, só ver se é isso aqui. Ah, gente de Deus. Eu tinha um artigo que eu não vou lembrar não, se de repente lembrar eu te envio, mas eu tinha um artigo em que eu mostrava como reportar modelo GE, ensinava, Hum. Ah, legal demais. Se você achar, depois você me envia, por favor. se não me engano, agora eu fiz duas análises GE, quer ver? Vamos ver se eu tô, não tô doido. Se isso aqui tá. É porque assim, também tem muita coisa. A GE que eu fiz foi crossover. Foi crossover. Se brincar, não vai ser a mesma coisa que você precisa. Deixa eu ver. Eu apresentei só o resultado da significância mesmo, quer ver? Aqui, ó, no meu caso aqui, ó. Eu fiz a análise crossover. Eu fiz uma nova crossover com os resultados. Né? Tem um período de tratamento, tem um carregamento, né? Tem a sequência, que é crossover. Não é seu caso não, né? Não teve crossover, Hum. não. Não. Beleza. E aí depois eu peguei e fiz um GE justamente por causa dos mísseis, pelo fato da gama ter se ajustado maior, melhor, até eu coloquei aqui, ó, foi isso, quer ver? Se quiser ver, ó. Aí depois eu calculei, né, os tamanhos de efeito, quer ver? Aqui, ó. Efeito, aqui, ó. Tá. Aí, ó, Ah, coloquei a R1 também, ó. legal. É... A maioria nem foi ensinado da ação de ordem 1. Não, eu acho que eu simulei a R1, mas não usei Exchange. Tem um efeito da flexibilidade. É, justamente, é o que eu coloquei, ó. O GE acomoda melhor os mísseis, modela mais realisticamente a estrutura de correlação entre as medidas repetidas, que eu acabei de falar, e Uhum. aceita outras distribuições de probabilidade dos desfechos, né? Então, essas Tá. três vantagens aqui mostradas pertinentes aos estudos. Você pode até escrever de jeito aí, colocar de jeito que você quiser, não tem importância. Ótimo. É, né? É isso, eu acho que essa frase aqui é bem interessante, né? Ou seja, G acomoda melhor os mesmos, modela mais realisticamente a estrutura de correlação entre as medidas repetidas, né? É óbvio, né? Aceita melhor, aceita outras distribuições de probabilidade dos desfechos. Uhum. E aqui não, eu não te indicaria que você retratasse dessa forma. Por quê? Porque como é um estudo crossover, e eu fiz, né, baseei na nova crossover, porque é a metodologia padrão de estudos crossover. Ninguém. Eu peguei dois artigos de estudos crossovers e o pessoal começa com a nova padrão, né? A nova crossover padrão. Aí tem o GE que melhora e depois tem o GMM, né? Se tiver efeito aleatório. E no Uhum. final das contas, o GMM não deu aqui, ou seja, não teve variabilidade para que eu justificasse um GMM, que é bem mais complexo. E no final a pessoa acabou preferindo ficar no crossover por questões de mais competência mesmo. Não queria avançar no GE, entendeu? Então eu ataquei mais na descrição da nova crossover, né? Na nova crossover do que o GE. O GE foi mais como foi uma ratificação, sabe? Aí Entendi. aqui, ó, eu fiz em relação ao baseline, tá vendo? Ah, Você tá fazendo isso? Você não fez isso? Não, porque então você pode usar
o seu controle ou o tempo um o primeiro, como baseline também. Né? Sim, Aqui na nova, nesse estudo aqui eu usei o baseline. certo. Né? Usei um baseline, que aí você pode ter, você tem dois baselines. E aqui a nova crossover e os testes, né, da nova crossover. E aí depois eu fiz o GE. Eu fiz o GE, né? Fiz aqui todo, né, o que você fez aí também, eu fiz aqui também, né, QQ-plot e tal, critério de informação, e aqui foi gama também. Geralmente a gama, quando a variável é positiva, você ajusta bem melhor. Aqui Uhum. fez uma grama e justificou a correlação também, ó. Eu fiz igual que eu te falei agora e que você tá pensando, ó. Por que eu usei GE e não a nova? Ó, olha aqui, ó. Né, a correlação entre os foi em média 0,80, né? 0,80. Então, assim. E aqui a gama se ajustou muito melhor, certo? E eu ajustei uma normal e o critério de informação da gama foi muito melhor que a normal. Né? E no final eu mostrei foi só os resultados dos efeitos mesmo, viu? Se não me engano. Eu peguei aqui, ó, só peguei o valor. Não, isso aqui não é o valor do coeficiente, é o valor do teste, do AUD, aqui, ó, do AUD, Certo. certo? Então é Uhum. aquele que a gente viu aqui, ó. É o valor do AUD, que é esse aqui, ó. Por que eu não mostrei esse coeficiente? Porque depois eu coloquei o tamanho de efeito, que é mais importante. Entendeu? Entendi. Né? Mas eu, em uma análise, como deu normal, eu tinha calculado o tamanho de efeito a partir dos próprios coeficientes, que eram betas. E beta é tamanho de efeito. Certo. Então, assim, Aham. eu usei foi isso aqui mesmo. Cadê o modelo? Não é aqui não. É... Os parâmetros, né? O áudio tá parâmetro. Então, eu usei isso aqui, ó. Usei só os valores aqui para mostrar o tamanho do teste T, né? O teste T, o T ao quadrado, e a significância dele. E aí não coloquei o DF, porque é tudo um. Foi isso que eu apresentei. Eu não te falei, não te falaria se seria a mesma coisa, porque aqui é uma nova crossover, entendeu? Uhum. Mas eu coloquei, ó, aqui eu tenho toda a modelagem. Né? Lá na metodologia, ó, a modelagem é essa, né? A média, então é uma modelagem bem parecida com. Isso aqui é um modelo, né? É um modelo a nova. Né? É um modelo a nova, só que aí na matriz de correlação aqui, ela já não é uma identidade, um em tudo e zero, né? É diferente de zero a matriz de correlação entre as observações, é isso. Uhum. Entendi. Esse aqui foi eu escrevi tudo em inglês para pessoa, né? Eu coloquei tudo em inglês os tabelas, mas acabou escrevendo em português mesmo. Aí ficou até transformar no artigo final que é em inglês, ficou esquisito pra caramba aqui. Mas é isso aqui, ó. Aí eu acho que a modelagem também, se você quiser escrever, ó, eu fiz isso aqui, ó. Pode ter uma ideia, quer ver? Aham. Quer ver? Opa, Opa, passou. Ah, não, esse aqui eu acho que foi depois da versão que. Ah, foi, é. Aqui, ó. Análise estatística. Duas abordagens foram utilizadas para avaliar os dados. A nova para estudos crossover e GE. As duas abordagens partem do mesmo modelo, conforme a nomenclatura apresentada e tal, né? Então, esse aqui é o modelo geral, certo? Em que F representa a função link e E é o intercept correspondente a x e j igual a zero, né? E beta os parâmetros dos efeitos. Aqui eu acho que eu estava colocando variável padronizada e tinha que ter alterado isso aqui depois. Ó. De x. Ah, não, tá certo. O parâmetro de efeito de x1 para xj. No que presente refere-se a uma espécie de variáveis binárias, aqui como é a nova crossover, então é um punhado de variável binária para captar a sequência, tratamento, carregamento e período. E aí a diferença basicamente da nova é isso aqui, né? Aqui no GE isso aqui não é uma identidade, né? Só isso. Essa que é a diferença principal entre o GE e uma nova. Que aqui né, no caso aqui é a matriz de correlação, não é uma identidade, né? Ela é diferente dependendo, no caso aqui, o tempo, né? Do indivíduo. Hum. uhum. A especificação do modelo também inclui, né, essa equação aqui entre S e J é o valor específico positivo da função de variância e, né, o valor aqui é do sigma ao quadrado é o parâmetro da escala desconhecido. Essa escala aqui é dada pelo próprio modelo. E é isso aí. Aí a única coisa que você tem que escolher em relação a avançar em relação à nova
é que você tem que definir qual que é a matriz de covariâncias aqui. Né? E é óbvio, né, que na ANOVA geralmente a gente estima via OLS, e a IGE, né, é via máximo, alguma derivação da máxima verossimilhança, ou máxima verossimilhança normal, full, ou restrita. A diferença é essa, basicamente. Certo? É isso aí. Então eu acho que em relação a como reportar, eu tenho, confesso que foram só 2 vezes que eu reportei, não tem tanta experiência não. Mas eu acho que eu baseei num artigo. Baseei num artigo, mas esse artigo, se não me engano, é específico para nova crossover, viu? Entendi. Não, eu vou dar uma procurada, mas assim, no site tem muita coisa sobre reportar outras coisas, mas, por exemplo, a GE e por aí vai, não tem nenhuma orientação. Então, eu vou tentar Cara, achar alguns artigos agora eu lá. posso te falar o seguinte, o que é importante, tá? São coisas repetidas, o teste geral, assim, isso aqui é importante porque você tem, né, um contraste aqui. Então, o áudio aqui, né, o teste aqui, áudio, é de tudo, né? Isso que você Sim. entende, né? Que é de tudo Sim. aqui, né? Uhum. Certo? Então, o teste aqui, ó, o teste áudio aqui, né, é o mesmo áudio aqui, só que de tudo, certo? Uhum. Agora o GMM, o GEF aqui, tá aqui, ó, né? Que não é. Aqui é diferente por quê? Porque talvez tenha uma escala aqui, ó. Talvez é por causa do tipo 3 aqui. Se tivesse igual qualquer outro tipo, os valores seriam os mesmos aqui. Uhum. Do GMFM. E da mesma forma aqui, né? Ah, não, aqui não tem nem como. Ah, não, aqui tem. É de tudo também, né? Aqui, é de tudo. É de tudo aqui também. É da interação. Essa interação tá aí no sentido que imaginava? Oi? Essa interação tá indo no sentido que você imaginava? Deixa eu olhar. É pouca coisa, né? Só daqui, ó. A interação só vai poste um, né? Não, nem poste um. Sim. Só que ela é É, significativa, né? Só que ela é significativa como um todo, né? Ah, não é igual por causa desse fator de escala aqui, ó. Deu uma tá vendo? cortada, ô Pedro. Oi, oi. Deu cortado novamente. Oi. Alô? Eu tô Oh, agora, escutando? agora, agora eu tô escutando. Você tá escutando? Voltamos? Tô Então, voltamos. escutando. Então, assim, beleza. O que é importante aqui? Essas coisas você coloca lá no próprio texto, né? Como você definiu, né? Distribuição gama, usou a matriz de correlação R1, totalmente justificável dentro da sua área de teste de forças, totalmente, não precisa nem se preocupar com isso. É, e aí, no caso, isso aqui eu acho importante. Aí, o C e C, se você colocar diversos modelos para comparar, é bom você colocar o C e C, né? Aqui é Q e C, né? Mas é CI, é critério de informação. Beleza? A gente usa, é mais comum a gente usar o BIC, a CAIC, né? Esse aqui enfim, um outro nome que o SPSS deu aqui para algumas coisas. Isso aqui é redundante, né? Não é redundante, não. Se você está preocupado no todo, isso aí você coloca o teste do modelo do efeito, né? O teste total. E agora, se você está preocupado com as diferenças pontuais também, os betas aqui, os testes disso. No caso aqui seria só os betas e o áudio teste e a significância. Né? É isso aqui, talvez você informa no texto, igual que eu fiz também. Ah, não precisa colocar uma tabela só para isso. Fala qual, em média, a correlação foi de tanto, certo? Uhum. E, e aí que tá, né? E essa informação, ela também tá um pouco aqui, né? Sim. Só que aqui ela tá mais apurada, que ela tá corrigida por Boferrone. Certo. Só que se você colocar nessas, para 12 variáveis, né? Esse que é o problema. É, O jornal deixa você colocar 8 tabelas e figuras no pra papel explorando. inteiro. Então,
Cara, tem que pensar. Eu, assim, uma das partes mais gostosas que eu gosto, que eu gosto de fazer, né, quando eu tô fazendo análise, é pensar em tabelas. Então, assim, é óbvio que algumas técnicas têm um padrão e muitas vezes adotam o mesmo padrão, mas sim, tem muita especificidade dependendo da análise que eu tô fazendo. Aí você tem que bolar a sua tabela ali, pegar os artigos, ver o que o pessoal fez, quantas vezes você pega um artigo, outro artigo, e junta tudo, e pega uma coisa que é boa numa, boa no outro e faz a sua. Certo? Uhum. Né? A não ser que você tenha um consorte aí, né? Tem alguma. Que algumas vezes a gente tem, né? Padrão de publicação de tamanho de efeito em algumas áreas, padrão de publicação de algumas técnicas, entendeu? Igual a nova, por exemplo, eu achei. Na época eu achei a nova e padrão de publicação da nova. A nova Uhum. crossover, né? A nova crossover. Eu vou dar uma procurada. Beleza, Pedro? Beleza, Pablo. Cara, é isso Foi. aí. Eu espero ter ajudado, meu. Ajudou bastante. Confirmou muita coisa, aprendi muita coisa nova e agora eu vou dar prosseguimento. Agora, essa parte de como reportar, isso aí é mais fácil, porque, querendo ou não, vai e volta com o revisor vai falar alguma coisa, o editor fala Sim, alguma sim. coisa. Obviamente que o editor vai mandar para um estatístico para olhar, então isso aí é o de menos, isso aí é só ajustar, mas tendo já um teste feito de forma correta e bem justificado é o mais Assim, você importante. tá, como você mesmo já falou, né? Ou seja, o fato de você ter essa formação, né? E lá onde você está fazendo, exigia esse conhecimento quantitativo, e como você colocou no começo, que é um cara que curioso e vai atrás, e só de ter visto aí 25 horas da aula do Altair, né? Eu sei que você tá no caminho correto. Então, eu acho que realmente eu sinto que só confirmei uma coisinha ou outra aqui para você. Você já estava bem, bem avançado. Tá ótimo, Pablo. Muito obrigado pelo seu tempo. Cara, não, eu que te agradeço aí. Obrigado aí por ter aceitado aí essa contribuição pro canal aí. Vai ser de grande valia, pessoal que for ver aí. Tá ótimo. Beleza? Muito obrigado. Um abraço então e boa tarde, final de tarde pra você. Bom final de semana pra você. Abraço para você Precisando aí, também. estou por aí. Manda uma mensagem já no e-mail. Se for o caso, a gente reunir outra vez aí em outras técnicas, outras coisas que talvez até domino mais. Uhum. Beleza? Combinado. Tá bom então. Tá Um ótimo, abraço, Pablo. até mais. Tchau. Abraço. Tchau, tchau. Se quiser receber mais do nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho. Ah, e não se esqueça de deixar o like. Até a próxima!